Quero falar com vocês sobre movimentos feministas. Ok? Vocês estão todo mundo aí? Todo mundo aí presente? Está todo mundo ouvindo? Aham. Beleza. Sim. Beleza. Então vamos lá, né? Na página 13 do livro de vocês aí. Se você tiver com o livro. Bom, um pouco do movimento feminista, né? Que eu vou ler para vocês aqui, vou falar um pouco com vocês sobre isso aqui, para a gente refletir dentro da sociologia, sobre um pouco do movimento feminista. A história é feita de rupturas e permanências. A história é feita de rupturas e permanências, como a história de Mary Del Priore, né? Que afirmou na entrevista citada anteriormente os avanços das organizações das mulheres para pressionar a sociedade, o governo, o poder judiciário, por igualdades e direitos que sofrem resistências. São mulheres e homens que veem os valores sociais construídos de forma hegemônica na sociedade. Sendo questionados, sentem-se ameaçados. A internet se tornou um espaço onde o debate feminista acontece com bastante força, né? E as redes sociais foram tomadas por postagens sobre o tema e que leva mais e mais mulheres a se expressarem. Esse movimento também não ocorre sem contestações e ataques daqueles que pensam de forma diferente. As campanhas têm surgido para estimular as mulheres a contar histórias que antes eram guardadas, às vezes por vergonha ou por não encontrar um espaço que pudessem elas serem ouvidas. Surgiram, assim, os hashtags Meu Primeiro Assédio, né? Hashtag Meu Primeiro Assédio, por meio dos quais as mulheres relatam como foi a primeira vez que foram assediadas. E também hashtag Meu Amigo Secreto, né? Que também fala a respeito de... Desculpa aí, gente, é porque minha filha pediu para poder gravar um joguinho para ela aqui, mas eu... Vai para lá, Luísa, o papai está dando aula. Tá bom. Então, as campanhas têm surgido para estimular as mulheres a contar as suas histórias, né? Como eu havia falado, hashtag Meu Amigo Secreto, hashtag Meu Primeiro Assédio. Então, por meio dos quais contaram ocorrências de machismo e opressão praticado por ex-parceiros. Muitas dessas formas de militância contemporânea têm se baseado na ideia de empoderamento. Né? Empoderamento. Você provavelmente já leu a palavra nas postagens do Facebook e nas frases do Twitter ou em vídeos compartilhados. Você já ouviu falar sobre essa palavra, empoderamento? Empoderamento feminino? Alguém já ouviu falar? Josué? Já, Gabriel? Sim. Então, é uma palavra comum, né? Hoje, né? Empoderar é um termo bastante amplo, utilizado tanto por militantes de algumas correntes de movimento feminista, quanto a literatura de autoajuda, de recursos humanos, assim como a publicidade, né? De forma geral, é visto por essas correntes como uma forma de socialização ou distribuição de poder para determinado grupo por meio de conscientização de forma de ampliar as liberdades. Bom, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre empoderamento. Como que as redes sociais, né, e alguns vídeos, né, alguns filmes, até vídeos mostram, né, por exemplo, os filmes atualmente, como eu falei na aula passada para vocês, acho que vocês se lembram, que eu tinha falado de alguns filmes que estão mostrando muito a questão da mulher, né, a mulher em relação à sua posição na sociedade. Né? Temos esses filmes no Netflix mesmo. O Netflix é o campeão de Netflix e os vídeos da Disney, né? E os portais da Disney são campeões em trabalhar essa questão de gênero, né? Eles têm sido, assim, ferrenhos adeptos, né, para trabalhar essa estrutura aí, mostrando essa estrutura dessa construção desse valor feminino, né? Você vai ver aí nos filmes da Netflix que ela tem colocado na sua plataforma, que trabalham de forma muito
como é que se fala, de forma muito contínua, né? Você vê sempre nos filmes deles, por exemplo, somente os filmes que são trazidos para a plataforma, que são filmes europeus, principalmente na Espanha, na Itália. Na Itália nem tanto, na Itália ainda tem muito, prevalece muito ainda o patriarcalismo, né? Até por causa da questão de uma de uma secularização também do pensamento social. E outra coisa, uma coisa na Itália também, muito por conta da questão do catolicismo, né, que é muito forte lá. Apesar que o povo na Itália, muitos são, a maioria, a grande maioria dos italianos são ateus, né? Mas ainda prevalece muito a cultura patriarcalista dessa questão do homem estar à frente somente. Então você vai ver nos filmes, por exemplo, em filmes espanhóis, né? Na Espanha, filmes, bom, já vi alguns filmes alemães, algumas coisas assim, sempre, mas você vai ver isso mais na Espanha, principalmente filmes policiais, né, onde as mulheres são chefes de polícia, são chefes, né? Hoje você vai ver nos filmes norte-americanos também, principalmente os filmes da Disney, né, que nem, por exemplo, Vingadores, o último Vingadores, até falei na aula passada, o último Vingadores, né, que as mulheres levantam uma frente de batalha e elas levantam para ajudar os homens que não estão conseguindo vencer o Thanos. Aí elas levantam de forma poderosa, até porque o Homem-Aranha não consegue levar a manopla, né, até a máquina do tempo lá. E aí as mulheres se levantam como frente de batalha, não uma alternativa, mas frente de batalha, que são elas que vão enfrentar os inimigos e conduzir a vitória. Apesar que no final do filme eles ainda deixam o Tony Stark salvar o mundo, né? Então você vai ver inúmeros filmes aí na área esportiva, né? Dando destaque para jogadora de futebol. No Brasil tem uma jogadora de futebol aí que já recebeu o prêmio como a melhor jogadora do mundo, né? Competindo com os homens aí, né? No campo de futebol, na área de futebol aí, com os prêmios, com os homens, competindo com os homens. Então, nós podemos ver aí inúmeras situações, diversas situações onde vai ver esse empoderamento, onde a mulher tem acesso e ela conduz a vitória, ela leva a vitória, ela é a cabeça, ela é forte. Nós temos o último filme do Arnold Schwarzenegger, que foi O Exterminador do Futuro, que o Arnold foi simplesmente um simples coadjuvante do filme que ele mesmo estava dirigindo, né? Ele mesmo era um dos diretores do filme. Na verdade, não foi o diretor, né? O diretor era o marido da Linda Hamilton, né? Esqueci o nome dele. Na verdade, o Arnold era só um ator, mas o filme é dele, né? Ele era o principal artista, e nesse último filme dele que ele fez, ele era só um protagonista. Não, protagonista, não, perdão. Um coadjuvante. O protagonista era a Linda Hamilton e aquelas outras duas jovens, né? A menina que veio do futuro e a jovem que substitui o John Connor. Você pode ver que quem salva o mundo agora no filme não é mais o homem, né? É uma jovem. John Connor, que salvou o mundo, que era o salvador do mundo nos filmes anteriores, devido a esse empoderamento, você vai ver aí, desse filme da Fox, acho que é Fox esse filme, que quem salva o mundo agora não é mais o homem, é a mulher que salva o mundo. Tanto que eles lutam para salvá-la, porque no futuro ela vai conduzir um exército de vencedores, onde vão dar fim, né, às máquinas e o poderio que está oprimindo o mundo. Então você vai ver filmes dando ênfase, né, no empoderamento feminino, para dar força para as mulheres conseguir espaço, né? Você vai ver lá na Alemanha, né, nós temos a primeira-ministra alemã lá, a Merkel, né, que é a primeira-ministra, uma mulher forte, de punhos fortes, que tem administrado a Alemanha com muita força. Agora sobe na Nova Zelândia também, né, uma chefe de Estado também, que é mulher, que está conseguindo receber elogios, né, da sociedade aí, científica e médica, porque ela está trabalhando com essa questão dessa situação do coronavírus de uma forma tão forte que dizem que o sistema de governo dela já não só achatou a curva, mas esmagou a curva, né? A curva do coronavírus. Então a gente vai vendo aí as mulheres ganhando espaço, né? De forma muito presente na sociedade, e isso vai dando empoderamento para a mulher, né? Ou seja, dando poder. A palavra empoderar é dar poder para a mulher, né? Para a mulher. Hoje a mulher salva o mundo, a mulher administra, a mulher governa. Então, essa questão desses movimentos estão dando influência, né, e poder para dar espaço feminino. Ainda na página 14, né, nós temos aqui as ondas feministas, né?
que o autor trata no livro aqui, que eu quero ler para vocês e comentar sobre isso também, foi no contexto do iluminismo que surgiu a primeira autora com uma sólida teoria feminina, a filósofa e escritora britânica Mary Wollstonecraft, né? Lá no século XVIII, olha só, século XVIII, né? Período fortíssimo onde a mulher não tinha voz, ela aparece aí com seu livro Manifesto, uma reivindicação pelos direitos da mulher, né? Porque vocês sabem, né? No início do século XX, século XVIII, a mulher não tinha direito de voto, nem crianças, né? Não tinham direito de voto, elas não votavam, não participavam da vida política, não participavam da vida social, eram simplesmente meras mães de famílias e donas de casa. E aí, eu de certa forma, de uma forma muito reservada, eu acredito que a mulher também, por ser um ser social, por ser alguém participando da sociedade, ela também tem direito de opinar e participar também, né? Eu não sou contra isso, eu sou contra o excesso, né? Falar que aí você tira o homem de foco, põe só a mulher. Eu acho que tem que ter equilíbrio, né? Tanto o homem quanto a mulher, né, devem ser personagens fundamentais na construção da história social. Perdão. Tanto a mulher quanto o homem, eles precisam aparecer de forma equilibrada, né? Numa sociedade moderna, porque a mulher já mostrou sua capacidade, que ela tem capacidade de construir, de ser efetiva, né, na construção social. Não também, porque nós não podemos ser extremistas, né? Só o homem que manda, só o homem que fala, só o homem tem direito, e depois você vai para o outro extremo. Não, é a mulher que conseguiu espaço, só a mulher pode, só a mulher tem direitos, o homem tem que ser caçado, o homem tem que ser morto. Não, eu acho que deve haver um equilíbrio, né? Que cada voz tem a sua participação ativa na sociedade no momento certo e na hora certa. Nada de extremos, né? Porque, infelizmente, parece que nós estamos vivendo num mundo de extremos, né? Que ou tudo ou nada, se não for assim, não funciona. Então, a Wollstonecraft foi uma das precursoras da filosofia feminista que inspirou a sufragista inglesa, né, ao movimento anarquista. Ela constituiu decisivamente a primeira onda feminina quando as mulheres trabalhavam arduamente em fábricas, né, em condições precárias, e cuja a bandeira era o direito e a igualdade política, né, formal. Assim, eu veja bem, por exemplo, o valor que garante todos os direitos, ele está baseado no primeiro valor, que é direito à vida. Que todo ser humano tem, a partir do momento que nasce, ele tem direito à vida. E esses direitos, né, nossa, deixa eu dar continuando. Então, a primeira base de todos os direitos constitucionais, ele se baseia de que todo ser humano tem direito à vida. Se todo ser humano tem direito à vida, então isso significa que a partir desse momento que todo ser humano tem direito à vida, então nós precisamos garantir essa existência. Como? Criando direitos, né? Se eu tenho direito à vida, eu tenho direito a opinar, o direito a falar. Eu não posso oprimir os outros em detrimento àquilo que eu acho que é direito somente meu. Então, a mulher, ela tem direito de participar da construção da sociedade, porque ela nasce e ela tem direitos já naturais garantidos à vida, à própria vida. Então, tudo que se diz respeito à mulher também, então não deve haver essa queda de braço, essa briga, né, entre o homem e a mulher, tentando tirar os direitos da mulher, não permitir. Tudo bem, a mulher tem direito? Tem. Existem direitos que protegem a mulher como protegem o homem, né, como leis que são criadas, como, por exemplo, as leis que estão baseadas na proteção da vida, da existência humana, né, que, por exemplo, a injúria, transgressão. Eu não posso agredir você fisicamente, porque você é um ser protegido juridicamente. Eu não devo também injuriar, né, você, porque senão você sofre penalidades. Mas o direito da mulher não é de pedir proteção somente. O direito que a mulher busca é de poder participar da construção social.
como alguém efetivo, opinar, né? Entrar na política, decidir leis, tomar decisões com relação a valores dentro da sociedade. Então, só que o problema é que às vezes nós temos alguns segmentos dentro desse movimento feminista que ele meio extrapola um pouco, né? Que acaba querendo tirar o homem totalmente da presença do meio social. Isso não pode acontecer. Todo mundo tem que participar de forma efetiva. Então, essa jornalista aí, ela vai encabeçar aí a primeira onda feminista quando as mulheres já trabalhavam arduamente em fábricas, em condições precárias, cuja a bandeira era o direito à igualdade política, né, formal. Nós tivemos essas discussões também, por exemplo, na Revolução Francesa, né, com Robespierre, né? Nós tivemos aí nos movimentos de Revolução Francesa, nós tivemos essas lutas onde os burgueses buscam direitos políticos, porque o burguês ele participava da sociedade no que se diz respeito de forma efetiva na parte econômica, emprestando dinheiro para o rei, dando dinheiro para os nobres. Aí os burgueses não tinham direitos políticos, não tinham direito de votar, de tomar decisões na sociedade, de como a sociedade deve andar. E aí nós temos a Revolução Francesa, né, que vai surgir por conta desses burgueses, né, da burguesia, buscando direitos políticos, e não só participar na sociedade no que se diz respeito à formação econômica, onde eles só gastam e são obrigados a submeter aos interesses políticos organizados pelas elites, que na verdade eram os tripés da sociedade, né, que era a nobreza, o clero e o rei, né? Então, eles querem entrar nessa sociedade também participando de valores políticos. Então, eu vejo que isso é legítimo também, a mulher quer participar, ela ter voz ativa, voz política, ela participar da política, ela participar de decisões de leis, ela participar da construção da sociedade juntamente com o homem. Se ela produz, se ela é efetiva na sociedade, então ela também tem direito de opinar, de falar e de tomar decisões, né? E ter o respeito também dentro dessa questão, desse quesito aí de valores. Mas nada de extremo, né? A jornalista política marxista Clara Zetkin, no início do século XX, aí, também foi um símbolo de resistência das mulheres, né? Mas somente no final da década de 60, com as revoltas estudantis e a revolução sexual, é que as demandas das mulheres passaram a fazer parte de reivindicações, né? De reivindicações dos partidos de esquerda, né? Sejam eles marxistas, mais ou menos abertos ao diálogo, né? Em síntese, para chegarmos a esses tempos coletivos do século XXI e de lutas nas ruas, nas redes sociais, né? O movimento feminista pode ter dividido em duas ondas, né? Em duas encarnações contemporâneas. O que às vezes eu discordo, às vezes, com relação a esses movimentos marxistas, é que eles são muito progressistas, eles partem para uma linha progressista, né, de forma que eles acabam não olhando de uma maneira mais, por exemplo, hoje você vê aí, poxa, para eu protestar, eu não preciso tirar a camisa, mostrar os peitos, eu vejo muitos movimentos aí, mulheres escrevendo palavrões, poxa vida, isso aí é uma ala que não está buscando direito da mulher, está mostrando simplesmente que nem você vê os movimentos aí de LGBTs. Poxa, o cara aparece lá fazendo obscenidades. Poxa, você quer ter direitos, você não precisa de ser obsceno, mostrar o lado podre daquilo que existe no ser humano, mas mostrar o melhor daquilo que você mostrar que você merece direitos, que você tem que ser assistido pelos seus direitos, porque você também é alguém que é participante e efetivo na sociedade, não alguém que é podre na sociedade, que merece ser excluído da sociedade, né? Alguns movimentos mostram, então, quando aparecem mulheres fazendo movimentos esses movimentos agressivos, mostrando a roupa para poder buscar atenção, movimentos de LGBTs também, isso só mostra que eles não devem receber espaço, porque eles não têm equilíbrio, né? Então, eu sou totalmente assim contra esse tipo de atitude. Eu acho que os movimentos são válidos, né? As lutas pelos direitos, para não se perder esses direitos, são válidos, mas esses extremos têm que ser combatidos, né? E aí, o que vocês acham disso tudo? O que vocês acham? Vocês são a favor desses movimentos extremistas, onde as pessoas falam palavrões, xingam e agridem? O que vocês acham?
Gabriela, Ana? Eu humildemente acho que qualquer coisa demais tá errado. Tanto eles que, tanto os homens que, tipo, ai, a gente que manda, nananana, quanto as mulheres que, tipo, ai, a gente é muito vitimizada. Não, a gente que se faz de vítima. Então, acho que tudo demais tá ruim. É verdade. Né? Esse excesso, né, acaba criando uma imagem assim, né, Josué? O José falou também que é contra o extremismo. Essas imagens, esse tipo de coisa, acaba por fazer a sociedade pensar: será que realmente essas mulheres que fazem isso estão querendo direitos ou estão querendo aparecer? O que elas estão querendo? Ou criar anarquia? Né? Então, acaba fazendo com que sendo até prejudicial, né? Em vez de ser algo benéfico, mostrar que esses movimentos são legítimos, né? Eu acho que tudo feito com consciência, com sabedoria, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, aquele pastor evangélico, como é o nome dele, um negro dos anos 60, esqueci o nome dele, Martin Luther King. Ele conseguiu os direitos dos negros, fazer os negros participar da sociedade, se tornarem efetivos na sociedade, direito a voto, essas coisas, sem nenhuma violência. Eles foram totalmente violentados, agredidos, desrespeitados. E o Martin Luther King pegou firme com eles e falou: não agridam, não revidam. Vamos simplesmente resistir para mostrar para eles que nós também temos direitos. E os negros, né, nos anos 60, conseguiram o direito ao voto, o direito de se tornar ser visto como seres sociais e produtivos dentro de uma sociedade, sem nenhum exagero, foram levados a sério, né? Porque não havia extremismo. Quando você leva a coisa para o extremo, você vai simplesmente ser combatido. As pessoas não vão querer dar valor no que você está fazendo, elas vão querer te combater, te atacar, e ao invés de você ganhar o espaço que você busca, você vai criar mais resistência ainda, né? Ainda na página 15 aqui do livro, a primeira onda feminista ocorreu entre meados do século XIX e a primeira metade do século XX. A primeira onda feminista que você vai considerar aí como, quando eles falam primeira onda feminista, é aquela que vai considerar uma onda que vai ter um efeito que nós podemos dizer relativo na sociedade, que vai trazer um certo movimento que vai dar uma sacudida na sociedade, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, né? Concentrava-se em os seus esforços na luta por igualdade de direitos políticos, nas relações de trabalho, e entre os quais o direito do voto, né? E melhores condições de trabalho, porque a mulher não tinha direito de trabalho, ela só trabalhava 14, 15, 16 horas por dia junto com as crianças e não tinha direito algum, né? Isso vai acontecer como? Inclusive, isso vai acontecer. Só um minuto, vamos continuar aqui, porque a minha filha parou. Então, eu até perdi a linha de raciocínio. Então, assim, entre os quais o direito do voto, melhores condições de trabalho, até porque as mulheres trabalhavam de uma forma que elas não tinham direito. Isso você vai ver aí, que no dia 8 de março, né, que é comemorado o Dia da Mulher, você vai ver aí que aquele Dia da Mulher foi criado por quê? Porque um empresário, segundo consta, né, estava quebrado, falido, e dando problema, fechou a fábrica dele, pôs fogo e as mulheres estavam dentro lá, morreram todas. Né? Olha para você ver que nível, que tipo de pensamento, a que ponto a mulher é desvalorizada e desprezada, né? Ao ponto de pensar assim, não, se eu matar não vai acontecer nada, porque elas não têm valor mesmo. Né? Então, isso jamais deve acontecer uma coisa dessa natureza. E a segunda onda feminista vai acontecer aí, mais ou menos entre os anos 60 e os anos 80, né? Uma comunidade na luta da primeira onda, mas com maior abertura de direitos civis, né? E elas querem a liberdade de direito sexual, do seu próprio corpo, porque a mulher não tinha direito do próprio corpo, né? Porque o homem que mandava na mulher nesse aspecto. E a igualdade entre o homem e a mulher. Você vai ver aí nos anos 80 tem a música das frenéticas, né? Que elas cantam uma música falando que sei que eu sou, que você olha me quer, mas cuidado, eu sou uma fera, cuidado garoto, eu sou perigosa, ou seja, eu que cuido de mim agora, você não tem poder sobre mim, você pode se envolver comigo e acabar se prejudicando, né? Então, você vai ver aí nos anos 80, assim, tem uma novela na Globo também, né? Guerra do Sexo, né? Com a... O que é isso, meu Deus? Com a Fernanda Torres, né? E o Paulo Otran, que já é falecido.
Você vai ver essa novela aí, depois tem uma refilmagem dessa novela, acho que nos anos 2000 também, os anos 90, me lembro. E aí tratando sobre essa questão da guerra do sexo, né, de poder, né, luta pelo poder. Né? Então, as mulheres lutavam por esses direitos aí, né, de salários compatíveis, que às vezes a mulher produzia igual ao homem e ganhava menos, às vezes, né, não ganhava igual, né, com as disparidades salariais, denúncia de jornadas de trabalho das mulheres. A luta estava centrada na estrutura sexista e patriarcalista de poder que tinha o marxismo como principal referência. Então, nós vamos ver isso aí surgir a partir desse momento aí, né? A partir desse tempo aí, que elas vão se apoiar nisso. No contexto, eu vou ler para você que nós podemos terminar nossa aula, no contexto do pós-estruturalismo, a partir dos anos 80, a tentativa mais ou menos deliberada de desconstrução do elemento essencial marcou a segunda onda do movimento. A visão de que as mulheres eram inseridas na sociedade, na sociedade de mercado, dividia em classes, né, que a sociedade oprime as mulheres diretamente, surgiram em sintonia com o discurso de empoderamento e das iniciativas das organizações das Nações Unidas pela igualdade de gênero. Então, começa a se ver aí algumas instituições políticas, né, como a ONU, né, já dando vazão para esses movimentos, para essas atitudes. Já nos anos 80, no século XX, final do século XX. O feminismo atualmente conta com diversas frações, tanto liberais como marxistas. Tem muitos movimentos liberais que concordam, né, no âmbito acadêmico, as correntes pós-estruturalistas, que têm enganjado na crítica, né, que convencional chamar de heteronormatividade, isso aqueles que vêm do modelo heterossexual, né, como o único e correto e saudável, cuja principal representante da filosofia estadunidense é Judith Butler, né? Então, esses movimentos coletivos feministas, eles continuaram a levantar bandeiras diversas, pois nenhuma delas foi totalmente conquistada, apesar das vitórias pontuais, né? E do processo crescente de igualdade de gênero. Ainda há distorções salariais, discussões patriarcais, violência física, simbólica contra a mulher no Brasil, principalmente no Brasil, né, que a gente vê isso muito. Ainda há, né, no Brasil, apesar de inúmeros problemas, muitos deles mencionados nesses capítulos aí, ó, a Lei Maria da Penha, que foi só uma lei criada para atender interesse político, que na verdade não funciona, né, que aí já vão criar outra lei depois, lei do feminicídio, né? Então, tudo isso aí ainda falta muito para a mulher, ela está sendo aceita, mas de forma a contrariar muitos interesses, né? Muitos interesses aí. Infelizmente, essa luta não vai acabar por agora. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Na próxima aula de sociologia, vamos trabalhar aí na página 16, a página 17, né? Abordando outros valores aí, a sexualidade como corpo e identidade, né? Controle sobre o corpo. Depois nós vamos fazer alguns exercícios aí, ok? E aí, na próxima aula, fica atento aí com os links. Quinta-feira a gente tem aula de novo, de filosofia e de arte, ok? Vamos encerrar nossa aula aí. E espero que, se você tiver você tem alguma fala, alguma coisa para dizer, pode falar, fica à vontade em relação a esse conteúdo aí. O que você achou? Se você tem quando você vê esses comportamentos aqui, o que você acha? Quando você vê movimentos, né? O que você tem pensado em relação a isso? O que você acha? Alguém tem alguma coisa a dizer ou está tudo ok? Tá tudo ok. Então tá bom. Então tá bom, pessoal. Leia o livro aí. Na próxima semana, na próxima quinta-feira, a gente se encontra novamente na videoaula aí, ok? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.